Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Eu sou Fernando Moraes, nós estamos aqui no canal Luz e vamos para a segunda parte da responsabilidade. Lembrando, gente, algo que eu estava hoje à tarde assistindo alguns vídeos de responsabilidade na visão espírita, é que muitas vezes a pessoa, talvez num gesto aí de carinho, de respeito, de ajuda entre namorados, amigos ou parentes, muitas vezes o companheiro erra e a mulher vai simplesmente a mulher toma a responsabilidade. Mas talvez isso aí não certo. Cada um. Então, por exemplo, que uma vez e ele é muito interessante ter consciência de bagagem alimentícia. É um ajuda, porque a pessoa erra e o outro que assume a responsabilidade, dá o exemplo da pensão alimentícia, um exemplo feliz, mas a pessoa ela vai vendo que a outra vai assumir suas responsabilidades, que é uma infidelidade que não assume e deixa o outro assumir a dela, que ele vai continuar errando. E ele vai continuar errando, então sempre vai ter essa dor de cabeça no casamento. Então, é ajudar a pessoa a ter consciência do seu erro, a ajudar a pessoa a reparar esse erro, para ela aprender com esse erro. Né? Vamos lá. Gente, 662 e a 664, eu peço desculpa para vocês, eu não entendi esse lance de irresponsabilidade na visão espírita. Eu peço aí desculpa, porque eu procurei estudar, eu não achei, talvez eu achei o que eu já falei nesse vídeo, outra pessoa que fizesse um estudo desse livro. Eu não entendi qual é o caso de responsabilidade ou sentido casual no espiritismo. Eu vou ler, mas eu não entendi mesmo. Tem algumas coisas no livro, gente, que a gente não entende. Talvez seja a explicação que esse livro é de 1940, 1960. Então talvez isso seja um pouco, isso dificulta um pouco o estudo, mas é um livro mesmo assim extraordinário. 662, apesar da irresponsabilidade possuir ainda sentido negativo, como sinônimo de falta de cumprimento de deveres no contexto da reforma íntima, utiliza-se somente sentido causal. A única coisa que eu posso falar para ver se eu entendo dessa forma, esse 662, é que a pessoa que não assume a responsabilidade ali, ela é uma pessoa irresponsável. A irresponsabilidade é uma palavra negativa, obviamente. A pessoa não soube ali assumir a responsabilidade naquele momento. Né? A responsabilidade no contexto da reforma íntima, apesar que seja muito difícil, muitas vezes, a gente ser responsável, ou mesmo você pagar as contas em dia, em um Brasil que a corrupção come solto, desde a 500, né, a 1500, que a corrupção é um problema muito velho no Brasil, e você vê muitas pessoas ficando ricas do nada, ficando milionários do nada, apesar que seja muito difícil, a responsabilidade é a forma mais certa, obviamente, da gente seguir em frente. Né? A gente assumindo nossos erros, a gente aí, é isso, né? 663
Ser responsável por um resultado não quer dizer automaticamente que o encarnado é culpado ou que sua atitude é censurável e reprovável. Pode haver maus resultados causados por encarnados que são por eles responsáveis, mas que pelo menos não serão punidos, ou seja, não têm o dever de repará-los. A justiça divina caberá de dar-lhes o caminho. Olha, gente, quando a gente simplesmente acontece algo negativo, vamos dizer assim, e que o fulano é responsável por aquele ato negativo, muitas vezes o que eu entendi da 663 é que a justiça divina vai mostrar o caminho para aquela pessoa consertar, fazer a reparação desse erro, né? A pessoa sempre vai ter um caminho para reparar esses resultados negativos, essas irresponsabilidades, né? Lembrando que muitas vezes a pessoa fica ali condenando a outra, você foi responsável disso, tal e tal, mas a gente precisa dar uma cuidado, a gente precisa observar, né? 664, que eu falei também, né? Mas vamos ler, já não tenho entendido. No cenário da reforma íntima, é suficiente estabelecer o sentido usado para os termos responsabilidade e irresponsabilidade. Em resumo, responsabilidade causal e causal, reparatório conforme o caso, e responsabilidade não causal. Eu vou pular isso, gente, porque eu não entendi, como que eu disse para vocês no início. Todos nós aprendemos, talvez nesse momento, talvez mais para frente eu entenda essas questões, né? 665, ou talvez em algum livro que explique esse livro, gente. Eu ainda não conheço. 665, utiliza o encarnado, é certo, o conceito de responsabilidade para transparecer diligência, presteza e aplicação. Nesse sentido, falar que alguém é responsável significa dizer diligente, cumpridor dos seus deveres. E, obviamente, né, gente, a pessoa que é responsável, a pessoa é consciente de tudo que ela faz. E por simplesmente a pessoa ali está correndo na estrada para pegar o filho na escola e ela atropela um cachorro, ou um rapaz, que pode acontecer, que hoje em dia, muitas vezes a gente fica com pressa, e a pessoa para, por mais pressa que ela tenha, ela resgata o cachorrinho, ela resgata a pessoa ali, que por mais vergonha que ela seja, por mais que os outros fiquem xingando no momento ali, né, que pegou o cachorrinho ou o ser humano, a pessoa, ela sabe muito bem o que ela fez. Ou melhor, ela é consciente e ela vai assumir seus deveres, porque na verdade todo mundo é consciente, vamos dizer assim, né, dos seus atos. 665, utiliza o encarnado, é certo, o conceito de responsabilidade para transparecer diligência, presteza, 666, eu estava lendo errado. É possível usar tal conotação, mas é preferível, no contexto da reforma íntima, ser mais preciso, dizendo que alguém é celoso de suas obrigações, deixando o termo responsável para o sentido causal. Também ficou... Olha, gente, esse vídeo, eu fiquei confuso mesmo. Acontece com todos nós, não é verdade? Mas eu vou pular porque eu não entendi nada dessas coisas de causal, né? Então vamos para o 667. Pelo exposto, deduz-se com facilidade que o encarnado é sempre responsável pelos seus atos, numa concepção causal. Por outro lado, é irresponsável quando não dá causa a qualquer resultado, positivo ou negativo. Finalmente, é diligente e zeloso quando cumpre seus deveres morais e cristãos, e, inconsequentemente, é descuidado quando não os cumpre. Gente, 667 já falou óbvio, né? Lembrando aqui, fazendo um resumo bem básico,
da responsabilidade. Eu acho que depois é a responsabilidade no cotidiano cristão. Nós precisamos ser responsáveis, por mais, primeiramente, nós erramos todos os dias e muitas vezes. Só que é fundamental, primeiramente, eu acho que não é nem questão do espiritismo a gente falar de responsabilidade. Primeiramente é como humano e cidadão. A gente precisa ser responsável, a gente precisa assumir o que a gente faz. Porque quando a gente não assume, a gente é infantil, a gente é uma criança. Sendo uma criança, essa pessoa vai errar várias vezes. E ela pode ter erros muito graves, ela pode ter erros gravíssimos quando ela foge dessas responsabilidades. Tá certo? E eu vou falar outra coisa para vocês. Nós estamos numa pandemia. Você pode ver que, no caso da CPI, as irresponsabilidades gravíssimas do governo federal, nós queremos ou não, a espiritualidade parece que deu uma acelerada aí nas consequências, nos atos que a gente faz, né? Porque tudo isso que está acontecendo no Brasil, e muitas vezes o que está acontecendo na nossa família, é para a gente aprender a ser responsável. Que a verdade, ela sempre aparece. A gente precisa ser responsável quando a gente erra, porque se os outros errassem com a gente com certeza ia querer que a pessoa fosse responsável. Tanto seja numa traição, ou seja numa batida de carro. É louvável quem é responsável hoje em dia. E está na doutrina cristã, quando a gente... sobre essa responsabilidade, naquela frase que Cristo fala: amai as pessoas como eu vos amei, ou tratai as pessoas como você gostaria de ser tratado. A responsabilidade, o amor cristão é baseado nessa frase. Então, gente, muita paz para vocês. Tudo de bom.